Ontem, o Rubão, ex-vice do Augusto Melo, ele prestou depoimento no DPPC, que é Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Em contato com a imprensa, ele revelou que teme o crime organizado, palavras dele, que está se instalando no clube, e atacou o presidente Augusto Melo e o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura, além do diretor administrativo Marcelo Mariano, por conta de possíveis crimes, diz ele, relacionados ao contrato de patrocínio da agremiação com a casa de apostas VaideBet. Vou mostrar na arte aí a fala do Rubão, literalmente. Perguntado sobre Augusto Melo, ele disse: me fizeram as perguntas sobre a VaideBet, se tinha intermediário. Eu falei que não, que nunca teve intermediário. O Alex Casundé confirmou que nunca teve intermediário. A instituição é vítima, o Corinthians é vítima, não os seus dirigentes. VaideBet, Augusto, Sérgio e Marcelinho estão mais enrolados do que fumo de corda. A justiça vai prevalecer. Minha grande preocupação é o crime organizado se instalando no Corinthians. Palavras do Rubão. Isso é preocupante. O Corinthians é um clube familiar e temos que tomar cuidado com isso. A instituição está acima de tudo. Qualquer vaidade. É uma pena. Se o Conselho não tirar o Augusto, a justiça tira. Disse mais o Rubão: precisamos acabar com essa conversa que se tirar o Augusto, vai voltar a renovação e transparência. Não é assim. Não existem só dois lados. O Corinthians tem 300 conselheiros. Está se formando um novo grupo político para ajudar o clube a sair dessa crise. O Corinthians está sangrando, 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 e essas pessoas só estão pensando nelas. Vanderlei Nogueira. Bom, a gente fala, todos nós falamos aqui há muito tempo que está deflagrada uma grande guerra política no Corinthians, né? A coisa, depois de 16 anos, um outro grupo ganhou as eleições. A gente sabe que ninguém jogou limpo nessa partida, né? Fica muito claro. Quando o presidente Augusto Melo assumiu, desde o dia 2 de janeiro, eu pelo menos, muita gente falou isso, mas eu pelo menos esperava que de cara alguma coisa ele mostrasse para deixar muito claro que não faria a mesmice, aquilo que vinha sendo feito por últimas gestões. Mas com simplicidade, dá um exemplo: pagar a conta. Pronto, pagar a conta. Pega lá a continha que está na gaveta há tanto tempo. Toda hora está aparecendo conta atrasada aí, né? Tem uma fila de empresários cobrando. Eles não cobravam antes, mas agora estão cobrando na justiça, bloqueando contas. Então, pagar contas. Então, qualquer dinheiro que entrar, paga a conta. Não aumenta a despesa e segue aquilo que falou, não fui eu que disse. Aquilo que falou o Santoro, Rosalá Santoro, que não está mais no grupo. Diretor financeiro, dizendo que o Corinthians, pela análise dele, precisa de três gestões seríssimas, olha quantos anos, 3 gestões seríssimas para ficar com uma dívida administrável de cerca... Gestões, não anos, gestões. Não, 3 gestões, faz de conta, 3 presidentes. Para praticamente 10 anos. 10 anos. 10 anos, aliás, o Flamengo fez mais ou menos isso, mas 3 gestões cuidando para valer do caixa, e ainda assim o Corinthians ficaria com 400 milhões de dívidas. Mas para o Rosalá, eu também concordo com ele, que é um número administrável pela grandeza do Corinthians. Então, esse é o cenário. Nada disso aconteceu. A dívida permanece, aumentou, né? O dinheiro que entrou no civil pagar dívidas, aparentemente os salários e os direitos dos jogadores estão em dia, o que é muito bom, mas realmente ainda não resolveu nenhum tipo de problema. Então a mesmice continua. E agora, cada dia uma notícia nova, eu entendo que quem pode salvar o Corinthians, nesse momento, é o grupo de jogadores, esse grupo atual, e o professor Ramon Dias e a sua comissão, salvar o Corinthians do rebaixamento. E o Flávio dá essa notícia de que, se não for o Conselho
a justiça vai tirar, na opinião do Rubão. Segundo o Rubão, o depoimento. Quiser colocar as artes aí até para fixar o que a gente já falou, é até melhor. Coloca, por enquanto o Vanderlei está fazendo comentário, depois o Mauro vai falar, para mostrar o que foi colocado pelo antigo vice-presidente era vice-presidente mesmo, né? Ele saiu do grupo lá, ele era o homem, o diretor, vice-presidente do futebol. É uma declaração muito forte. Quando ele diz que está surgindo ou estão surgindo novos grupos políticos, eu imagino, olhando de longe, que ele quer se referir a nomes que não estejam ligados ou envolvidos, embora conheçam, porque estão no conselho, todo mundo conhece todo mundo, não estejam envolvidos nos grupos passados e também não envolvidos no grupo atual. Imagino. Então, estão surgindo novos grupos. Com 300 conselheiros, é possível que isso aconteça mesmo. Mas eu lembro de um item importante para quem conhece como funciona o compliance. O compliance, uma das regras de um compliance é quando vai fazer um acordo, aceitar um patrocinador ou comprar alguma coisa, enfim. Mas essa é uma regra do compliance que começou a ser muito valorizada nos últimos anos, que é: conheça o seu parceiro. É isso que diz o compliance como um dos seus mandamentos. Então, vale para qualquer caso. Para quem vai vender, para quem vai comprar, para quem quer ser patrocinador, para quem está oferecendo um produto. Quando você quer ligar uma marca, a grife, a sua instituição, o nome da sua instituição, a alguém ou alguma empresa ou alguma coisa, a primeira recomendação do compliance é: conheça o seu parceiro. O que significa isso? A chamada folha corrida de quem você vai unir a sua marca ou o seu grupo político. Se surgir mesmo outro grupo, como disse o Rubão, tomara que surja um grupo que resista a qualquer checagem de compliance. Pronto, era isso que o Corinthians está precisando. E eu falo aquilo que falo sempre aqui. Imaginem o Corinthians com as dívidas em dia ou sem dívidas. Seria um sucesso. Ô Vanderlei, só pelas pessoas que a gente conhece do Corinthians, claro que daria para você fazer um grupo bem dentro dessa linha que você falou. A gente conhece pelo menos 10 pessoas lá dentro que poderiam se compor facilmente esse grupo que resistiria a qualquer checagem de compliance. Com certeza. Agora, Mauro, quando aparece a palavra crime organizado num clube do porte do Corinthians, por uma pessoa que era parceira principal do atual presidente, não chega a ser assustador uma coisa dessa? O que eu acho pior, Flávio, que assim, esse tipo de situação, quando vem o noticiário, né, vem com uma certa frequência, né, se tratando de Corinthians, né, denúncias, acusações, polícia, expressões desse tipo. E isso virou uma coisa meio rotineira, né? Assim, já não escandaliza tanto, o que é mais grave ainda, né? E assim, eu acho que o pior é que assim, no Corinthians você não identifica ninguém que eu faça, nenhum grupo minimamente representativo de pessoas diferentes daquelas que estão há tanto tempo orbitando ali no poder, né, ou ocupando o poder, tendo o poder, para mudar os rumos do clube. Para parar tudo, botar a bola no chão e falar: vamos recomeçar aqui, vamos zerar a pedra aqui, tentar... Não, é isso. Se amanhã caiu o presidente, quem vai assumir? Provavelmente o grupo que estava antes, ou alguém a eles ligado, ou outros associados a quem estava antes. E não sai disso. Não sai disso. O Corinthians, ele tem, por exemplo, ele tem algumas lideranças que são antigas lá dentro e que estariam mais ou menos à parte, tipo Paulo Garcia. Só para citar alguns nomes. Você tem, eu não sei exatamente como é que eles dividem lá, né? Mas você tem o Fran Papaiordano, você tem o próprio Alisson, que tem um grupo com o diretor financeiro, o Alisson Grisco, ligado ao Herói, antigo diretor financeiro. Estou falando de pessoas que não estiveram em lado nenhum. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tomás Júnior, é outra pessoa que também é citado como uma pessoa que poderia participar. Você aí começa já a ter um grupo núcleo de pessoas que não estão nem de um lado nem do outro. O próprio Antônio Roque Cittadini. Pessoas que eles circulam no clube, têm uma vida no clube e nunca tiveram rigorosamente nem de um lado nem de outro dentro desse momento de gestão. Nem era Augusto Melo e nem eram o grupo do Andrés. Aqueles que provavelmente, se não votaram em branco, pelo menos não apoiaram nem um lado nem o outro. Estou dizendo isso se você for criar um terceiro núcleo. Só que é um problema. Como é que você vai
conseguir fazer uma chapa vencedora, sendo que você precisa de maioria, e a maioria ou é ligada a um ou é ligada ao outro. Complexo, né, Vanderlei? E o conselho de um clube, não só do Corinthians, né? A imensa maioria dos conselhos dos clubes importantes do Brasil, os conselheiros jogam, Flávio, com o anonimato. Eles se conhecem, claro, todos eles se conhecem, mas os conselheiros, a torcida da arquibancada, por exemplo, não conhece o conselho inteiro do seu clube, né? E eles são desconhecidos. Você pode estar xingando a direção do clube e tem um conselheiro ao seu lado e você não sabe que é conselheiro, né? Então, esse anonimato faz com que o personagem, se não tiver personalidade, se não tiver paixão mesmo pelo seu clube, ele vota qualquer coisa, concorda com qualquer coisa e está feliz da vida porque tem a carteirinha de conselheiro e tem alguns privilégios. Pode estacionar o carro lá dentro, ganha convites especiais para eventos importantes, pode assistir o jogo num lugar muito bom. Quando o seu clube aluga a sua praça esportiva, ele também estará pertinho lá para assistir de perto a Madonna, essa coisa toda. Então, para ele está ótimo, né? E além do status, né? Ele chega para os amigos, sou conselheiro e tal, tudo bem. Então, e não exerce aquilo que determina o estatuto, né? Que é fiscalizar a direção executiva do clube, ajudar, aplaudir quando entende que a coisa está correta, discordar, né? Se mobilizar para impedir algum ato que vai prejudicar possivelmente o caixa do clube. É isso. Mas a gente vê isso onde? Em nenhum clube. Nenhum clube. Então é muito difícil a situação. Quando um clube entra numa situação muito delicada, é muito complicado conseguir escapar da situação. Falando no que apareceu de melhor no Corinthians nos últimos tempos, foi o ponta Wesley. Há menos de um mês do fechamento da janela de transferências das principais ligas da Europa, o garoto ainda trabalha com a possibilidade, o Corinthians trabalha com a possibilidade de vender o Wesley, que tem 19 anos. Clóvis Henrique, empresário do jogador, viajou para a Europa, onde se reúne, teoricamente, com potenciais interessados na contratação do Wesley. Atualmente ele estaria na Itália. Recentemente o Rennes da França consultou a situação do jogador, a imprensa turca também apontou algum interesse do Fenerbahçe, mas a diretoria do Corinthians nega ter recebido qualquer proposta por esse jogador. Precisando vender alguém para tentar fechar minimamente a conta no azul, o Corinthians não se opõe à saída do Wesley nesse momento, desde que por um valor que seja considerado justo, que no entender do Corinthians seria 25 milhões de euros, 152 milhões de reais mais ou menos. Mas a pedida pode ser flexibilizada. Mauro, o Wesley teria mercado na Europa por 25 milhões de euros? Acho muito dinheiro, hein? Conseguir nessa proposta... Está na reserva, inclusive, o Ramon Dias colocou na reserva. Se conseguir essa proposta, será um grande feito. Eu acho que 25 milhões de euros, acho difícil conseguir essa grana toda. Nunca se sabe, né? Esse mercado é meio louco, mas acho um pouco difícil. Aliás, o Wesley no jogo do Juventude, tem uma hora que ele parou do lado do goleiro, né? Ele atrasando o reinício da partida, né? O Corinthians tentando chegar ao gol e ele parado do lado do goleiro do Juventude. Também foi uma cena... O jogador não entende ver certas coisas, né? Impressionante. Vanderlei, Wesley, 25 milhões de euros, você acha que o Corinthians consegue pegar? Pedir, acho que o clube pode pedir. Se aparecer, tem alguma informação a respeito, alguém ofereceu 20, me ofereceram 20. Isso, eu quero 25. 25 você está perto ali, mais ou menos perto. Chega perto, quer dizer, você pode até discutir. Tem coisa que eu falo aqui, que eu falo só no bastidor. Mas eu não tenho nenhum constrangimento em brincar com isso. Eu falo para o Flávio me conhece, para o Mauro já falei. Lá no Nogueirópolis, quando eu quero citar algum exemplo, eu falo, se entrou na minha sala, eu vendo. Eu, presidente do... entrou, não tem dificuldade.
Eu queria Facilita, né? Hã? Negocia, Facilita. divide, aceita cartão de crédito, tudo. Não, eu quero receber, cano não. Mas eu compliance. Quem quer comprar? Mauro César Pereira. Deixa eu olhar o Mauro. Aí aparece lá, brilhante, paga em dia, adiantado, não sei o que lá. Vendido. Pro Mauro. Flávio Prado foi na minha casa, não pagou a pizza, não sei o que lá. Eu já vou pensar. Vai ter que dar alguma garantia bancária. É lógico. Mas, no caso, se eu estou apertado lá no Nogueirópolis, eu não me faço de difícil. Eu preciso de dinheiro. Eu gostaria de esperar um pouco mais para tentar conseguir uma coisa melhor pela essa única Mas se aparecer alguém com 20 vende correndo, porque está desesperado por dinheiro. Se for o caso. Essa é a questão. O Fluminense, no ano passado, surgiu uma história que tinha uma proposta do Liverpool pelo André de 30 milhões de euros. Eu sempre achei muito estranho, porque o Danilo, do Palmeiras, e o João Gomes, do Flamengo, foram vendidos, porque tinham até sido convocados, o André ainda não tinha sido chamado, o Diniz foi quem levou ele para a seleção, foram vendidos por torno de 19, 20 milhões cada um deles. Falei, pô, 30 pelo André? Não que o André não mereça os 30, pode valer 30, 40, mas eu achei muito mais do que outros jogadores da mesma faixa etária e posição. Aí eu procurei na imprensa inglesa, falei com alguns colegas lá, ninguém falava sobre isso lá. O que saiu lá é o que tinha saído aqui. Até que ponto essa proposta de fato aconteceu? Não, o Fluminense não vendeu para ser campeão. Até agora não vendeu o André. Rolou uma história que o Fulham queria contratar, já a coisa bichou, e não conseguiu vender. Se aparece, assim, eu acho estranho pelo seguinte, se aparece alguém com 30 milhões pelo André, com Libertadores, tudo, o Mário Bittencourt tinha que vender correndo. Porque o Fluminense está todo enrolado de grana. É a mesma coisa o Corinthians. Ou o São Paulo, estou vendo aqui, o dirigente de São Paulo anunciando um novo patrocinador. Estamos reestruturando o clube. Como é que reestrutura o clube aumentando a dívida? Estamos de volta na rádio também, Mauro. É curioso, né? Assim, os clubes de futebol são muito curiosos. E do Corinthians, eu vi agora a jornalista lá do Rio, a Raíza Simplício, postou que o Corinthians fez uma consulta pelo Carrascal, colombiano, que joga no Dínamo de Moscou, né? Ah, mas os valores assustaram. Achava o quê? Que ia custar o quê? Cara, assim, os caras fazem consulta de jogadores que são... Assim, não tem a menor condição. O Corinthians não tem condição de contratar mais ninguém. O clube está com a corda no pescoço. Às vezes não ligam não, viu? Eles vão contratando. Exato. É uma coisa inconsequente até. Agora as dívidas estão sendo... Porque vem um monte de jogador meia boca do exterior. Claro. A maioria é meia boca. Tem um ou outro que muda e tal. O patamar, a maioria é meia boca. Então agora eles estão se endividando em dólar e euro. Sim. Antes as dívidas eram aqui. Comprava de maneira irresponsável o jogador no Brasil. Agora é de fora. E meia boca, não acrescenta nada. Se você traz um jogador que muda o teu patamar de roupa, beleza. O Flamengo traz o De La Cruz. O De La Cruz, ok, vale a pena. Né? Agora você começa a ver um monte de jogador, não muda nada. Onde você tinha em campo Paraguai, Uruguai, chileno, um jogo horroroso, quem mudou alguma coisa no jogo? Então tem que tomar esse cuidado. E é essa irresponsabilidade. Repatria jogador tipo Pedro Raul, que já não estava bem lá, já saiu daqui e não estava bem. E não tem nenhum senso de responsabilidade. É um negócio assustador. Sim, nenhum. Aliás, você falou aí do De La Cruz, né? O ex-técnico dele, o Marcelo Galhardo, reestreia amanhã no River Plate, né? Verdade. Contra o Huracan, que é o líder do campeonato. Voltou. Bateu lá na Arábia Saudita, não foi bem. Teve propostas da Europa, ficou escolhendo muito, acabou no hino e voltou. É uma espécie de Renato Gaúcho argentino, né? O Renato volta para o Grêmio, né? O Galhardo volta para o River, né? Saiu, deu uma volta pelo mundo árabe, como diria o outro, né? E voltou agora para a Argentina, para o River. Recebeu em dia. Agora, é uma informação importante, eu acho, porque a tendência, né, pelo seu histórico, é ele fazer esse time jogar mais, né? Do que vinha jogando com o Demichelis. E o River está na Libertadores e pode aí cruzar caminho de times brasileiros, então é importante ficar de olho no que vai acontecer. Que trabalho ele vai conseguir desenvolver lá.